E o capítulo começa em um galpão abandonado, quando vemos o prota amarrado sobre uma gaiola e dentro dela está cheio de zumbis. Quando uma mulher o observa e o chama de Jung e diz que agora todos seus amigos estão mortos e pergunta se a vida ainda faz sentido pra ele. E chateado, o prota pensa que tudo isso foi culpa sua e fica puto, chamando ela de desgraçada e dizendo que ela merece ter uma morte muito miserável. E essa vagabunda não para, ela se agarra no braço desse bicho feio e mete essa. Olha só pra ele, tá ficando com raiva de mim de novo, vamos torturá-lo lentamente e saciar a sua raiva. Porém, o velho diz que tem que agradecer pelos suprimentos, pois agora eles podem viver tranquilamente por mais alguns meses. E apertando o botão, a corda se rompe e o prota despenca na jaula. E os zumbis já vêm igual urubu na carniça e arrebenta com ele. E enquanto ele estava sendo devorado, pensa que se tivesse outra chance de viver, faria os dois pagarem pelo que fizeram. Só que o caba não morreu, ele se acorda e a Mocreia tá perguntando o que ele tava pensando. E meu amigo, ela é uma fela da puta, mas até que ela é boa, se é que você me entende. E continua perguntando o porquê que ele não colocou o nome dela na escritura da casa. E pergunta se ele realmente a ama, e só com isso vemos que ela é uma rapariga miserável e interesseira. E o prota tá ali, sentado tentando entender o que tá acontecendo, e percebe que ele voltou no passado antes do apocalipse começar. E lembra que na vida passada ele foi enganado pela Jing e que ela roubou a herança de seus pais e ele acabou virando um sem teto. E pra piorar ainda mais, uma catástrofe aconteceu e geral acabou virando zumbi. Mas o prota ficou bem de boa, porque ele achou uma galera muito gente fina e conseguiu construir uma zona segura, o que fizeram ele sobreviver ao apocalipse. Mas tudo que é bom dura pouco e aquela picareta encontrou seu refúgio e fingiu estar desesperada em busca de ajuda, e o jumento do prota abrigou ela, cara. Porém, mal sabia que essa miserenta tava ali infiltrada, trazendo um bocado de cara pra destruir tudo. E voltando ao sofá, ela ainda tá lá pedindo dinheiro pra comprar um vestido de noiva, e essa bisca tá muito careira, cara, tá pedindo 400 mil yuans. E cara, eu fiz o cálculo, tá? Dá mais de 300 mil real numa porra de um vestido, essa bicha tá surtada demais. Mas o nosso prota já tá puto, à beira de descer a vassourada no pinhaço dela, e pensa que apesar dela ser uma vagabunda, ele não pode ser impulsivo agora. E enquanto ela tava lá cobrando, o cara simplesmente expulsa ela de casa, e sem entender nada, ela fica ali meio que estranhando, pois ele sempre foi o seu lacaio e agora tá tudo porra louca. E já do lado de dentro, o prota olha o relógio e vê que falta um mês, e por isso resolve se preparar pro apocalipse imediatamente. E nisso a única coisa que faltava para ser um mauá de respeito aparece, o corno do sistema, e lá tem uma missão onde ele deve se preparar pro apocalipse, e para isso ele precisa de um pedaço de terra e comida e água para pelo menos um ano, e como recompensa ele vai ganhar 10 pontos que podem ser trocados na loja do sistema. E ele lembra que no passado o bicho tava economizando ao máximo pro casamento, e como agora ele sabe quem é sua noiva de verdade, ele não vai perder essa grana. Em um mês os zumbis já estarão por toda parte, então enquanto isso ele quer comer do bom e do melhor, e já pede o bom e velho iFood, tá ligado né meu mano? E começa a arrebentar, meu parceiro, o bicho come tanto que chega a dar uma fome, meu truta. Porém, pra atrapalhar sua refeição, um telefone já toca, e vendo o número ele se pergunta se a noiva manipuladora dele tinha ido chorar pra amiguinha. E pelo visto a amiga é outra doente, já vem xingando o prota perguntando como ele pode tratar a Jing assim, porque ela só queria uma prova de amor, afinal como que ele pode dizer que a ama se nem passa a casa dele pro nome dela? E a bicha não para, mano, fica bostejando no ouvido do cara até ele mandar ela pra puta que pariu e desligar o telefone. E agora o bicho já tá com o bucho cheio e pensa como arrumar um pedaço de terra, e já começa os planos sobre construir uma fortaleza impenetrável perto de uma fonte natural de água e também de uma floresta. Já na construtora, um atendente muito simpático cumprimenta e pergunta se ele quer alugar ou comprar uma casa, e o prota responde que nenhum nem outro, porém chega um meliante, o gerente de vendas, que manda a moça ir trabalhar nos fundos da loja e não deixa ela continuar o atendimento. E esse cara acha que o prota é um perdedor, porque com roupas baratas ele mal deve conseguir comprar um banheiro. E ouvindo isso, o prota já manda a real e fala: o que você tá vendo aí, ô seu vagabundo, olhando de cima a baixo todas as pessoas
pessoas, mas o gerente é marrento, cara, e o mano já corta o protagonista de novo dizendo que ele é uma pessoa que olha de cima a baixo cachorros como ele, e continua falando que se o prota comprar nem que seja um banheiro, ele vai fazer uma live comendo merda. Porém o nosso prota tá sagaz e fala que vai preparar algo bem fresquinho pra ele comer, e puxando o cartão black fala pra atendente que não tá ali pra alugar ou vender, e sim pra comprar um terreno, e o povo ali já fica bem assustado, já que um terreno é absurdamente caro e é só coisa de magnata. E a vendedora muito gentil pede que ele vá se sentar e já vai passando algumas opções pra ele, porém o prota já manda o papo e fala o que ele precisa, e assim ela diz se tem algo dentro do que ele exige ou não, e continua dizendo que precisa de algo perto das montanhas com água corrente e também disso ter fácil acesso ao transporte. Seria bom também se tivesse uma fábrica ou alguma casa grande. E o Comistrume já veio falando que no Distrito Oeste existe um lote que cumpre todos os requisitos, porém a mulher fala que lá é uma porqueira, pois todas as fábricas estão inacabadas e por isso eles não podem vender, mas o gerente insiste porque ele não acredita que o prota vai ter a grana para comprar o terreno, e o prota está se perguntando ali se realmente esse lote tem tudo que ele precisa, e a vendedora até confirma, porém as fábricas estão inacabadas e o líder do projeto fugiu, então tá tudo meio zoado. Porém o prota já tá pensando em como melhorar o lote, e ali fazer o bagulho ficar mais seguro, construir alguns muros, enfim, para proteger dos zumbis, e pensa que com a fábrica inacabada ele pode economizar muito custo e também até dinheiro, e toma a decisão de compra, e ela até se assusta e confirma se ele realmente vai querer um terreno com fábricas inacabadas. E o prota já tá como? Vai lá minha filha, faz a papelada porque esse seu gerente vai comer um trem bem do fresquinho. E vendo o recibo, o gerente não consegue acreditar que o prota deu 30 mil em um terreno com fábricas inacabadas, porém o prota já vem cobrar a aposta e fala que já fez o pagamento e manda o papo: se tu comer com gosto eu te mando um foguete daquele naipão mais tarde. E o povo da loja já faz o zaralho e abre a live, e um randola já fala que tá ruim do estômago, mas que vai ficar bem fresquinho. Já do lado de fora o prota pensa sobre a missão e agora ele já possui um terreno, porém gastou tudo que tinha e agora não sabe como ele vai arrumar a grana para conseguir os suprimentos por um ano. Porém ele tromba com aquele velho que tinham matado lá no início, e o prota tá tão focado que nem reconhece, porém esse bicho feio reconhece o protagonista e vai lá pra dentro da construtora e vê o gerente literalmente comendo merda, e sem entender o que tava acontecendo resolve ligar pra Jing, e quando ela atende é meio até que suspeito, tá? Eu acho que esses caras tava meio envolvido, mas tudo bem. O velho pergunta se o prota tinha ido pra imobiliária comprar algum terreno e explica o que aconteceu tudo certinho, e ela fica bem puta porque não sabia que o prota tinha tanto dinheiro assim, e ligando os fatos percebe que ele torrou todo o dinheiro do casamento pra comprar esse terreno. E lá no apartamento ele já tá pensando como arrumar a grana pra comprar comida pra um ano, porém a vagabunda já chega toda boladona na sua porta e vem acompanhado com outra guria. E ele pergunta o que caramba elas estão fazendo ali, e como resposta ela manda: o que você tem na cabeça? Como você usa gastar o meu dinheiro? E já sem entender ele pergunta pra ela sobre o que ela tá falando, e a miserável já vem com exigência, falando que como ele gastou a grana do casamento pra comprar esse terreno, ele deve passar o terreno pra ela, e essa bicha tá chapando, cara, não é possível. E o prota já fica boladão e manda o papo reto pra ela: sua puta, eu tenho dinheiro, mas você não vai gastar nem sequer um centavo. E não pense que eu não sei sobre o Lee, aquele velho lá do início. E ela já fica ali toda se perguntando como ele descobriu. Porém a sua amiga, tentando apaziguar a situação, pede calma e diz que isso tudo é só um mal entendido entre casais. Mas o prota já não quer mais saber de nada e manda: um casal é meus ovos, ela e aquele velho, o Lee, se merecem. E manda
manda que elas sumam dali, porém a bisca continua pensando como ele descobriu, já que ele sempre foi bem discretos, todas as vezes que foram num hotel, e a sua amiga fica bem brava, pois uma coisa tão grande assim ela deveria ter contado, mas a amiga diz que é uma situação perdida e tenta fazer um plano, porém pelas suas costas já tá pensando que vai tentar assumir o prota. Essas duas aí não presta, cara, é foda, véi. Já no outro dia, o prota tá lá na sua fábrica e pergunta pro arquiteto quanto tempo vai levar pra terminar a sua reforma, e o bicho responde que pra reforçar as paredes, fazer torres, colocar portas à prova de explosão e os cacete vai até que demorar, e o cara até pergunta se ele tá mexendo com a máfia ou algo assim, mas o prota pede que ele não pergunte demais e ele apenas quer saber se é possível terminar tudo em um mês e quanto isso vai custar. O encarregado fala que até que ele consegue sim, porém vai custar muito mais, pois para terminar eles vão ter que trabalhar o dobro, velho. E por isso ele quer pelo menos 20 milhões e fala que se ele depositar pelo menos 5, ele já consegue começar a trabalhar. E o prota já lança o verbo e manda um amigão, pode começar o trabalho que semana que vem a grana já vai estar na sua conta, e continua falando para ele não se preocupar, porque o prota não vai fugir com dinheiro, afinal se ele não pagar o terreno vai acabar ficando com ele. E aceitando, o encarregado já começa a iniciar os projetos. Olhando para trás, o prota percebe que a amiga da Jing estava lá do lado de fora e pergunta o que ele estava fazendo ali. E o capítulo termina assim, e se você tiver curtido e quiser a continuação desse manhwa, coloca aí nos comentários pra mim saber que tu tá gostando. Realmente, cara, eu tô curtindo pra caramba fazer esse tipo de vídeo aqui, e se vocês continuarem gostando bastante, eu vou continuando fazendo, né, rapaziada? Então é isso aí, tamo junto, clã, fiquem com Deus, até a próxima, tchau!